Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 11 horas e 31 minutos. E a gente já volta com a participação de Bruno Calado agora no nosso quadro Penal News. E Bruno Calado nos traz hoje uma temática bem importante, viu, e que merece sempre ser muito bem debatida. É o crescente impacto das organizações criminosas e o impacto que isso traz para a sociedade. A gente já recebe, Bruno, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio, obrigada por ter vindo. Primeiro vamos explicar o que é organização criminosa, que a gente geralmente fala tanto, utiliza tanto esse termo, mas nem sabe lá se é organização criminosa, é quadrilha, enfim. O que é, afinal, organização criminosa? Explica a gente. Bom dia, Polane, bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Um prazer imenso estar aqui com todos vocês nessa terça-feira, pós-feriado, né? E hoje nós trazemos essa temática, a temática da organização criminosa, visto o crescente aumento de organizações criminosas e o fortalecimento das pré-existentes. Mas o que são organizações criminosas? De fato, muitas pessoas confundem com formação de quadrilha, com associação criminosa, com concurso de pessoas, mas a organização criminosa mais comum desses institutos, eles se diferem em alguns requisitos. O primeiro deles, Polane, o conceito trazido pela Lei 12.850 de 2013, ele diz que entende-se por organização criminosa quando é uma associação de 4 ou mais pessoas, certo? Estruturalmente ordenada, veja, tem um número mínimo de 4 ou mais, diferente já da associação criminosa, que é até 3, Então já se difere a partir daí. A organização criminosa, ela tem esse primeiro requisito, número de participantes, de componentes, 4 ou mais que se associam estruturalmente ordenada, uma forma estruturalmente ordenada, ou seja, cada um tem uma determinada função dentro dessa organização, certo? E cometem reiterados crimes com penas máximas superiores a 4 anos, ou seja, todo delito ele tem uma pena em abstrato, chamamos de pena em abstrato, que é aquela pena trazida por lei. Por exemplo, matar alguém, 6 a 20 anos. 20 anos é a pena máxima, então ela já é maior do que 4 anos. Então a organização criminosa, ela pode cometer reiterados homicídios. O crime de homicídio é um crime que se adequa à condição trazida pela lei para compor a organização criminosa, pena máxima superior a 4 anos. Então, esses crimes cometidos reiteradas vezes de forma estruturalmente ordenada, certo? Por mais de 4 pessoas que compunham essa organização. E aí, trazendo também para essas pessoas da organização uma vantagem para eles ou para outras pessoas, através do cometimento desses delitos. Comumente, Polane, o que mais notamos aqui em organizações criminosas são organizações para o tráfico de drogas, E aí nós temos o cabeça, que é o chefe dali do tráfico, que determina vendedores, determina distribuidores, fornecedores, consumidores finais, inclusive, quem serão os consumidores finais, quem não serão. Então, a organização criminosa, ela é isso, é uma associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada para o cometimento reiterado de diversas infrações trazidas pelo Código Penal ou pelas leis especiais. E a gente pode colocar também nesse setor de organização criminosa, quando a gente fala muito, fulaninho foi preso, o grupo foi preso por formação de quadrilha, por exemplo. A formação de quadrilha, ele se enquadra nessa organização criminosa? Formação de quadrilha é, inclusive, uma nomenclatura já vencida, já escanteada. A organização criminosa e a associação criminosa são as nomenclaturas mais bem adequadas para a imposição desse tipo de delito. É muito comum, Polane. Inclusive, temos aqui uma vara especializada na atuação do crime organizado, que é a 17ª Vara Criminal da Capital. Então, é a 17ª quem toma conta de forma mais incisiva ao combate de delitos dessa natureza. Então, nós não temos tão somente crimes violentos nas organizações criminosas. Cansamos de ver, inclusive já trouxe aqui ao programa, organizações criminosas voltadas a sonegações de impostos, por exemplo. Comumente, notamos aí a atuação do órgão do GAESF, que é um órgão do Ministério Público, prendendo e apreendendo bens, prendendo pessoas e apreendendo bens de empresários fortes aqui no Estado, inclusive, no âmbito de sonegação de impostos, que cometem sonegação de impostos, cometem lavagem de dinheiro, agiotagem. Então, não são crimes não violentos, mas que, de fato, trazem
preenchem os requisitos de organização criminosa. Então, a organização criminosa não pode ser concatenada, ligada tão somente a crimes violentos. Pode, sim, agir uma organização criminosa em crimes não violentos. Pois é, né, gente? E você já mencionou aí que aqui existe uma vara, né? Aqui em Alagoas existe uma vara que cuida exatamente desses casos, né? É preciso o direito está sempre se atualizando para também conseguir abraçar essas novas organizações criminosas que vão surgindo, Bruno? Com certeza, Paula. Na tecnologia, eu ouvi um palestrante falando algo muito interessante. A tecnologia é dual. O que é dual? Ela traz benefícios e malefícios, né? Então, na proporção que traz os benefícios, ela também pode trazer os malefícios. Ou seja, na proporção que ela causa um avanço, uma acessibilidade melhor, um acesso à comunicação, à divulgação, né, a informações como um todo, ela pode trazer um malefício muito grande, que é o avanço, o implemento, a especialização dessas organizações. Ou seja, as organizações elas vão se reinventando. Então, o direito, e agora, por exemplo, na condição da 17ª Vara, ela deve estar sempre acompanhando, na condição do GAES e também do Ministério Público e da própria Defesa, deve também estar sempre acompanhando as inovações tecnológicas e sempre à frente dos criminosos. Né? Porque enquanto eles estão indo com o trigo, né, o Poder Judiciário, o poder do Ministério Público, o poder da Defesa também já deve estar vindo com o pão assado, não é verdade? Então, esse combate deve ser muito incisivo e é uma briga extenuante, uma briga infindável, né? Então, a organização criminosa, à medida que vai se avançando, e aí um grande avanço das investigações, por exemplo, naquela época, foram as interceptações telefônicas. Através de interceptações telefônicas se consegue abarcar muitos criminosos em organizações criminosas. É o principal meio, um dos principais meios para a obtenção de provas são as interceptações telefônicas em face dos criminosos. Pois é, e quais são os impactos, Bruno, que essas organizações criminosas trazem então para a sociedade? Veja, os altos índices de criminalidade, o aumento do tráfico de entorpecentes, o aumento de cometimento de delitos, quadrilhas especializadas, organizações criminosas especializadas em roubos. Pronto, tivemos agora, você narrou para a gente um exemplo, né, até ínfimo, mas aqui num show do Natanzinho que teve aqui, provavelmente uma organização criminosa, dentro do show, né, furtando aparelhos telefônicos dos que estavam ali naquele show tentando se divertir, mas teve seu aparelho furtado. Então pode ser uma organização criminosa e a polícia vai investigar. Pode ser que tivessem várias pessoas não organizadas, não ordenadas estruturalmente, cada um por si, né? Vários bandidos ali entraram no show e cada um foi se aproveitando e furtando seu celular sem estar em conexão com os demais, ou então uma organização criminosa, e aí o cabeça da organização comprou os ingressos para esses delinquentes entrarem naquele show e saírem furtando carteiras, bolsas, celulares, etc. Então, cabe a investigação. A organização criminosa não é porque várias pessoas estavam ali furtando. Deve haver uma conexão, né? Uma estrutura ordenada entre os componentes daquela organização para o cometimento desses delitos. Então, os impactos, Polani, na sociedade são esses. Os delitos reiteradamente cometidos, né? E aí o judiciário sempre à frente, forçando para que não fique atrás desses criminosos e sempre abarcando todos eles. Bruno, quando uma organização criminosa ela consegue então ser presa pela polícia, enfim, como é que fica o julgamento dessas pessoas que compõem essa organização criminosa? Cada um deve responder pelo seu papel que essa pessoa desempenhava dentro da organização, ou é uma pena generalizada a todos? Não, Polani, é uma ótima pergunta. A pena é individualizada, certo? Cada um será responsabilizado na medida de sua culpabilidade, jamais de forma genérica. Então, numa organização criminosa, se temos o chefe do tráfico, né, o chefe da organização criminosa, com certeza esse terá uma pena muito superior ao distribuidor, ao fornecedor, certo? Cada um responderá na medida de sua culpabilidade. Eu trago um exemplo que teve aqui a título nacional de uma organização criminosa. Veja que audácia. Tinha, inclusive, quando há funcionário público compondo a organização criminosa, a pena é aumentada, de 1/6 a 1/3, inclusive, é agravada. Veja que situação. Uma quadrilha, ela atuava da seguinte forma, essa organização criminosa, desculpe. Ela alocava carros em locadora de veículos, Localiza, Movida, Unidas, qualquer que seja, certo? Num contrato de mais ou menos 6 meses, locavam determinados veículos. Essa documentação do veículo que ele saía,
eles mandavam para um funcionário público do Detran do Estado da Bahia. O Detran do Estado da Bahia trocava a titularidade, tirava a locadora e colocava o integrante da organização criminosa. E aí eles saíam vendendo em outros estados. Por exemplo, locavam esses carros na região sul, traziam aqui para o norte, para o nordeste, certo? Para vender esses carros. Os lojistas, pessoas que já estão muito experientes na compra de veículos, entravam lá no site do Detran, não tinha qualquer restrição, né? De fato, era aquela pessoa que estava vendendo o veículo, o dono do carro, porque o funcionário público lá de dentro do Detran da Bahia já tinha trocado toda a titularidade e alimentado o sistema, né, com essas informações novas, e aí compraram, veja, duplamente lesados, os lojistas e as pessoas que compraram, né, de boa fé os veículos, e a locadora que locou também de boa fé os veículos. E aí, quem arcará com o prejuízo dos lojistas? Quem arcará com o prejuízo da locadora? Então, as organizações criminosas, elas vêm se inovando, se atualizando, de tal modo que crimes inusitados vêm acontecendo também. Pois é, né, gente? Olha só quanta audácia, né? Audácia quanta demais. ousadia desse pessoal, viu? Olha, criatividade eles têm. Demais, demais. Isso a gente precisa concordar. Se fosse uma criatividade para o bem, né? Mas para o mal tem de sobra. Com certeza. Bruno, muito obrigada pela tua participação mais uma vez aqui no nosso estúdio. A gente volta a se encontrar semana que vem. Semana que vem você estará casado. Não é, Paulane? Última semana solteiro aqui no Penal News, e próxima semana já estarei aqui de fato, né, em prisão de regime perpétuo. Perpétuo, é verdade. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigada, viu, Bruno? E a gente continua, gente, nessa seara criminal, viu? Um vídeo que circula em aplicativos de mensagens mostra um grupo de traficantes armados ameaçando uma facção criminosa rival. No áudio, os criminosos citam alguns bairros localizados na parte alta aqui de Maceió. Nas imagens, pelo menos 4 mãos aparecem segurando armas, enquanto os criminosos ameaçam rivais do conjunto Rosane Collor, favela da Federal, Clima Bom, dentre outros. A gente tem um vídeo aí, Josiel, para mostrar? Nós da TV Mar tivemos acesso ao vídeo, então, mas por uma opção editorial em não validar ações do crime organizado, nós não vamos divulgar aos nossos espectadores essas lamentáveis imagens também, viu? Olha, procurada, a assessoria da Polícia Civil informou que o inquérito foi aberto e que a investigação ficará sob o comando do delegado Igor Diego, coordenador da Divisão Especial de Investigação e Capturas da DEIC. A gente traz também outros detalhes para vocês. Esse a gente tem foto, inclusive, aqui para mostrar. O colombiano Jaime Henrique Saad Cormani, preso nesta segunda-feira aqui em Alagoas, veio para o estado após o Supremo Tribunal Federal decidir, em 18 de abril deste ano, pela sua extradição. Ele foi condenado pelo estupro e assassinato da namorada Nancy Mestre aos 18 anos na Colômbia em 1994. Em 2020, um pedido de extradição do governo colombiano foi negado pelo STF. Houve um empate entre os ministros, resultado que favoreceu o réu. Segundo o delegado federal Leonardo de Lima e Silva, com uma nova decisão, ele foi procurado no estado de Minas Gerais, onde residia, mas não foi localizado. Desde então, foi iniciado um trabalho de investigação para apurar o seu deslocamento por todo o território nacional, culminando com sua localização em Marechal Deodoro, onde ele terminou preso. Logo após o crime do Réveillon de 1994, Jaime fugiu para o Brasil. O pai da vítima não descansou até encontrar o autor da morte da filha. Ele contratou detetives particulares que anos depois descobriram o colombiano morando em Minas Gerais e já com uma família. Jaime havia mudado o nome para Henrique dos Santos Abdala e era procurado pela Interpol. Graças a Deus a gente vê então a resolução desse caso, né, gente? A prisão desse homem que matou então a namorada então em 1994, tá? Olha, o governador Paulo Dantas e o secretário de Estado de Prevenção à Violência, Kelman Vieira, inauguraram agora pela manhã a reforma e ampliação do complexo socioeducativo de Alagoas no Tabuleiro dos Martins, aqui em Maceió. O equipamento foi restaurado para fortalecer o atendimento a adolescentes e jovens adultos em conflito com a lei, visando seu pleno desenvolvimento e reinserção também social. A gente já tem alguma imagem a respeito dessa inauguração?
Vamos então aí mandar para vocês essas imagens e Viderlan Araújo esteve lá e traz detalhes para a gente. Amigos da TV Mar Canal 525, nós estamos aqui na parte alta de Maceió acompanhando mais uma entrega que o governador Paulo Dantas vai realizar juntamente com o pessoal da CEPREV, que é a entrega da reforma da Unidade Básica de Saúde e também com o complexo socioeducativo. Bom dia, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença da imprensa, parabenizar o secretário Kelman e toda a sua equipe pelo trabalho que fez aqui nessa reforma, uma ampla reforma, que custou aproximadamente 4 milhões de reais, dando mais condições para os socioeducandos e para os 50 servidores que aqui trabalham. Hoje nós temos 441 vagas disponíveis em Maceió e também no interior, esse é o total. E hoje nós temos 147 socioeducandos ocupando esses espaços. E o nosso interesse é dar todo o suporte médico, educacional, que tenha condição de formar esse jovem, que tenha condição de capacitá-lo para que depois que ele cumprir a sua pena, ele volte a se ressocializar com a sociedade alagoana da melhor maneira, que é produzindo, que é trabalhando, que é fazendo com que a nossa economia ela se desenvolva, ela cresça, e a gente assim fica muito feliz. Nós estamos fazendo uma parceria com o Ministério do Trabalho, com a Secretaria, né? Tem sido uma parceria assim, fundamental, que já começa a inserir esses jovens também no mercado de trabalho. Governador, é importante destacar os desafios. Quais os desafios do governo para poder implantar agora todas essas mudanças, a ampliação aqui no processo de ressocialização para esses menores? Olha, os desafios é sempre você buscar a ressocialização, a inserção desses jovens na nossa sociedade, de maneira que eles tenham o ânimo, de maneira que eles tenham uma motivação para buscar conhecimento, para buscar uma formação que permita ele entrar no mercado de trabalho, ter o seu emprego, cuidar da sua família dignamente. E nós aqui estamos dando todas as condições, pelo menos, primeiramente, um ambiente adequado, com uma boa infraestrutura. Depois, acompanhado aqui por profissionais extremamente qualificados, que vão dar um serviço de saúde adequado, um serviço educacional também de primeira linha, que permita a ele cursos de capacitação e formação, para que ele esteja pronto a voltar para a nossa sociedade, e é esse que é o nosso objetivo. Hoje também em Alagoas nós somos o único estado da federação que nós não temos carência em vagas dos nossos presídios. Nós não temos déficit. Hoje nós temos superávit de vagas. Nós entregamos agora, esse ano, no começo do ano, um presídio de segurança máxima com 1.080 vagas. Ampliamos o nosso outro presídio com mais 300 vagas, e isso hoje nos coloca em uma posição diferenciada. Isso significa mais segurança para a nossa sociedade também. À medida que você ressocializa essas pessoas, que você dá todas as condições para eles voltarem dignamente a conviver com a sociedade. Sem sombra de dúvidas, a gente vive um momento diferente no sistema socioeducativo. Em 2014, todos nós lembramos uma triste realidade vivenciada quando o presidente CNJ veio a Alagoas e visitou o sistema, Joaquim Barbosa, e Alagoas novamente foi parar nas páginas de manchete dos jornais como o pior sistema socioeducativo do país. E a determinação do governador Paulo Dantas é transformá-lo no melhor sistema socioeducativo do país. Eu tenho a certeza absoluta que, com o empenho de todos nós, profissionais, o governo do estado, investimento, como o governador bem frisou, essa capacidade de investimento também é única. Nunca nenhum governo olhou tanto para o sistema socioeducativo como tem olhado o governador Paulo Dantas. E tenho a certeza absoluta que nesses 2 anos
2023, 2024, Alagoas voltará para as páginas, mas mostrando uma nova realidade que o sistema socioeducativo de Alagoas será o melhor do país, graças ao investimento do governo do estado. Que seja de fato, né, gente, um sistema socioeducativo. É isso que a gente espera, né? Que a pessoa não saia pior do que como entrou, né? Que ela realmente tenha esse poder, né, de se reeducar lá dentro e de sair com uma previsão, então, de vida melhor. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com mais informações.